Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos aqui. O propósito dessa nossa reunião é dar satisfação à imprensa e ao público em geral das providências que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública tomou desde o momento em que teve conhecimento da fuga de 2 detentos da Penitenciária Federal de Mossoró. Isto ocorreu, como vocês sabem, na madrugada do dia 14, ontem, portanto, e desde o primeiro momento e ao longo de todo o dia, nós tomamos uma série de providências que estavam ao nosso alcance, que eram de nossa alçada, e eu vou rememorar, então, as providências que nós já determinamos e que são de conhecimento geral, como eu penso, e também quero atualizá-los com relação a outras providências que estão sendo tomadas, enfim, e apresentar a todos o estado geral da situação. Então, desde o primeiro dia, ou desde as primeiras horas de ontem, nós tomamos as seguintes providências. Em primeiro lugar, eu determinei a ida do secretário nacional de Políticas Penais, que é o André Garcia, a Mossoró, foi acompanhado de uma equipe de 6 servidores para conhecer a situação em loco e tomar as primeiras providências cabíveis no âmbito administrativo. Em segundo lugar, logo nas primeiras horas da manhã, eu acionei o diretor-geral da Polícia Federal para que abrisse as investigações e deslocasse uma equipe com o número de policiais e peritos necessários para também tomar conhecimento da situação, apurar as responsabilidades e participar do esforço de captura dos fugitivos. Em terceiro lugar, eu ordenei, isto também já foi divulgado, a mobilização das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, cuja sigla é FICO, com 2 Cs. E esta organização, esta entidade, ela congrega policiais federais e policiais estaduais que combatem o crime organizado, reprimem o crime organizado, trocam informações entre si e estão mobilizadas e atuando exatamente na recaptura desses detentos que se evadiram da prisão. Eu também instruí a Polícia Federal para que efetuasse o registro do nome desses 2 detentos que escaparam da prisão federal no sistema de difusão vermelha da Interpol. No primeiro momento, foi a difusão laranja, porque não havia ainda uma ordem de prisão contra eles. Quando há uma ordem de prisão contra alguma pessoa, então ela é inscrita no rol de difusão vermelha da Interpol. São aqueles procurados com uma ordem de prisão expedida por um juiz competente. E também pedi à Polícia Federal que incluísse o nome desses 2 detentos no sistema de proteção de fronteiras, para que eles não pudessem ou tivessem maior dificuldade de sair do país e que fossem, digamos assim, procurados pela comunidade policial internacional. Em quinto lugar, eu mobilizei, ainda nas primeiras horas de ontem, é preciso que se diga isso, mobilizei a Polícia Rodoviária Federal para que realizasse o monitoramento das rodovias sob sua jurisdição, não é? E auxiliasse também as demais forças que atuam na região para a recaptura dos 2 fugitivos. Eu mandei também, desde logo,
fazer uma ampla e imediata revisão abrangente de todos os equipamentos e protocolos de segurança nas 5 penitenciárias federais. Isso já foi feito a partir de ontem e nós temos um prazo para que isso seja feito de 5 dias para que tenhamos os primeiros informes. E eu determinei ontem, todos viram isto, ocorreu no final da tarde, o afastamento de toda a direção da penitenciária de Mossoró e determinei a intervenção naquela unidade prisional e quem está hoje gerindo, administrando, é um agente penitenciário federal que foi, juntamente com André Garcia, que é o nosso secretário nacional de políticas penais, no mesmo avião, foi para Mossoró e imediatamente assumiu a gestão daquele presídio. A chegada do secretário da equipe da chamada Senapem, que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais, e também deste interventor, levou um certo tempo, porque nós temos um país de dimensões continentais, Mossoró não tem pista para aterragem de avião a jato, então foi preciso utilizar um turbohélice da Polícia Federal para que esta equipe chegasse ao local, a Mossoró. Isto levou cerca de 4h30 até que fossem ultimados os preparativos e a nossa equipe da Senapem chegou por volta do final da tarde, aproximadamente às 17h30, quando essas providências todas, inclusive a intervenção, o afastamento da atual gestão, fosse concretizada e as primeiras investigações fossem desencadeadas. Muito bem. A nossa grande preocupação neste momento e desde os primeiros momentos, é preciso que se diga, é com a recaptura dos 2 fugitivos. Qual é a equipe de autoridades policiais que está mobilizada nesse momento para esta missão, para o cumprimento dessa tarefa? Nós temos cerca de 100 agentes da Polícia Federal envolvidos nesta operação, mais cerca de 100 agentes da Polícia Rodoviária Federal e mais aproximadamente 100 agentes das forças policiais locais, polícias militares e polícias civis. Portanto, temos um total de 300 agentes mobilizados, além de termos determinado, como já acabei de dizer, a difusão do alerta vermelho na Interpol. Nós temos no local 3 helicópteros atuando, um da Polícia Federal, um da Polícia Rodoviária Federal e um das autoridades locais, do governo do Rio Grande do Norte, além de drones que estão envolvidos na procura destes fugitivos, que estão, imaginamos nós, localizados num perímetro de cerca de 15 quilômetros de distância do presídio até a cidade, até o centro da cidade. É um local de matas, é uma zona rural, e nós imaginamos que eles estejam homiziados ainda naquela região. Por quê? Porque pelas videocâmeras nós não identificamos nenhum veículo que os tenha buscado quando transpuseram a grade do presídio. E também não temos nenhuma notícia de furto ou roubo de veículos na região. Portanto, significa que não imaginamos, isso são hipóteses, que esses fugitivos devem ainda se encontrar naquela região. Temos notícias que uma casa rural foi invadida, onde houve furto de roupas e de comidas, e certamente isto pode estar relacionado
a estes 2 fugitivos que estão tentando sobreviver nesta área onde se encontram. Portanto, neste momento, além das providências que nós tomamos, todos os esforços das autoridades federais e locais e com equipamentos importantes como helicópteros e drones estão voltados para a recaptura destes 2 fugitivos. Além disso, neste momento estão sendo realizados 2 tipos de investigações. Uma investigação de caráter administrativo, para apurar as responsabilidades disciplinares. É uma sindicância e que pode depois se transformar num inquérito administrativo que está sendo levado a efeito ou sob a coordenação do secretário André Garcia, que está atualmente no local acompanhando estas questões. Temos outra linha de investigação, que é um inquérito policial que foi aberto no âmbito da Polícia Federal, agora não para apurar responsabilidades disciplinares ou administrativas, mas sim eventuais responsabilidades de natureza criminal das pessoas que, eventualmente, são hipóteses, suposições, puderam, quem sabe, facilitar a fuga destes 2 detentos desta penitenciária de segurança máxima. Portanto, nós estamos atentos, operantes, e todos os esforços estão sendo desenvolvidos para a recaptura e para a apuração de responsabilidade, tanto no âmbito civil, administrativo, como no âmbito criminal. É claro que as medidas não param aí, continuamos trabalhando, além de termos determinado, como acabamos de dizer, o afastamento da direção atual do presídio e nomeado um interventor para, enfim, dar continuidade aos trabalhos, nós queremos anunciar que estamos determinando uma série de medidas, algumas das quais vão ser iniciadas imediatamente. Evidentemente, como se trata de dinheiro público, tudo isso depende de licitação, não é? De uma licitação, de um processo licitatório, mas quais as medidas que nós estamos já determinando sejam efetivadas no prazo mais curto possível. Em primeiro lugar, a modernização do sistema de vídeo monitoramento dos 5 presídios federais. Em segundo lugar, nós estamos determinando o aperfeiçoamento do controle de acesso aos presídios federais, inclusive com um sistema de reconhecimento facial de todos aqueles que ingressam nas unidades prisionais. Sejam eles, enfim, os próprios presos, sejam eles visitantes, sejam eles administradores, autoridades, ou, enfim, mesmo advogados terão que passar por um reconhecimento facial. Em terceiro lugar, vamos ampliar o sistema de alarmes e sensores de presença em todas as 5 unidades prisionais federais. Depois, nós vamos também, isto é uma providência que pode ser tomada desde logo, nós vamos requisitar a nomeação de 80 policiais penais federais que já foram aprovadas em concurso público para reforçar o sistema prisional federal. Nós requisitamos, evidentemente, a nomeação depende de outro ministério, mas isso está requisitado e parte deste contingente já será deslocado para Mossoró. Finalmente, algo que é mais custoso, é mais trabalhoso, mas já está no planejamento nosso, é a construção de muralhas em todos os presídios federais, a exemplo daquilo que foi feito aqui na unidade do Distrito Federal.
E os recursos para tanto virão do Fundo Penitenciário Nacional, que é o FUNPEN, evidentemente após o processo licitatório que a lei exige. Então, quero dizer às senhoras e aos senhores e ao público em geral que desde as primeiras horas do acontecimento nós estamos ativos, estamos atuando e empregando todos os nossos recursos materiais e humanos para, enfim, recapturar os fugitivos e apurar as responsabilidades do ocorrido e, mais do que isso, prevenir a repetição de um episódio como este, que nós entendemos que foi resultado de uma série de eventos fortuitos, para que esta situação não se repita. E dizer a todos que, tirando esse episódio que foi localizado e que, a nosso ver, se deve em grande parte ao fato de ter se realizado e ainda está se realizando neste presídio de Mossoró uma reforma, de um concerto de instalações, uma obra civil que deve ter contribuído para a fuga desses dois detentos. Eu quero assegurar às senhoras e aos senhores e a todos aqueles que nos ouvem que os presídios federais são absolutamente seguros e todos podem continuar confiando neste sistema. Eram estas as informações que eu tinha a dar por hora. Estou aberto. O ministro vai responder algumas perguntas pertinentes, por favor, a essa questão. A gente tem uma lista aqui, a Fábio e a Zinda vão passar o microfone para vocês. A primeira da lista é a Mariana Assis, do Valor Econômico, ministro. Boa tarde, ministro. Quanto às portarias que foram publicadas hoje, há uma expectativa de que mais portarias possam ser publicadas, de que possa haver prorrogação da medida, por exemplo, que suspende os banhos de sol, as visitas. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Obrigada. Olha, nós determinamos a todas as unidades federais, prisionais federais, que tomassem as medidas de precaução que julgassem necessárias e adequadas. É claro que cada administrador de cada um dos presídios vai avaliar a situação. No momento de emergência, é preciso tomar todo o cuidado para que este exemplo, e não é o caso, é muito importante que se diga isso, possa eventualmente incitar outros incidentes dessa natureza. Então, as medidas disciplinares em cada uma das unidades prisionais são de competência de seus gestores, porque cada um sabe os problemas que enfrenta no seu dia a dia. O Ministério da Justiça, é claro, recomendou que todas as cautelas fossem tomadas. Estas e outras mais poderão ser tomadas ou, eventualmente, haver uma desistência dessas medidas. Boa tarde, ministro. Eu gostaria de saber, quando o senhor assumiu a pasta, o presidente Lula, o senhor, o ex-ministro Dino, falaram muito na importância do combate ao crime organizado hoje, mais do que nunca, sim, no Brasil. Então, eu gostaria de saber se o senhor... É cedo, porque as investigações ainda estão começando, mas se o senhor acredita que pode haver algum tipo de ingerência política e não apenas um evento fortuito nesse ano eleitoral, depois que o Ministério passou o ano passado todo se concentrando muito nesse combate ao crime organizado? Olha, obrigado pela pergunta, é muito oportuna. Nós descartamos completamente esta hipótese. A política não ingressa nos presídios federais e também não ingressa
aqui no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, no que diz respeito às questões técnicas, evidentemente. É claro que a política geral do país é determinada pelo presidente da República e claro que nós aqui levamos a cabo, naquilo que diz respeito às nossas competências, esta política mais geral. O combate ao crime organizado, evidentemente, é um combate que exige uma ação muito técnica. E o crime organizado hoje, ele vem crescendo, infelizmente, não só em nosso país. Ele deixou de estar restrito a um estado determinado. Ele hoje se alastrou pelo país todo e também tem uma dimensão internacional. Então é por isso justamente que o combate ao crime organizado, ele passa a ser de competência também do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que ele passou a ser um problema de âmbito nacional. E mais do que isso, nós estamos trabalhando já com uma colaboração, e não é de hoje, com outros países para combater este tipo de criminalidade. É altamente organizado, altamente estruturado e altamente capitalizado. E muitas vezes, infelizmente, o Estado não tem condições de competir com esse tipo de estruturas que são multinacionais. Mas é claro que nós não vamos arrefecer com relação a esse combate, nós estamos preparados, nós temos uma Polícia Federal que merece todos os elogios, assim como a Polícia Rodoviária Federal. Nós temos um país bem estruturado, não canso de dizer isso, do que diz respeito ao sistema de justiça. Nós temos 27 unidades da federação, onde nós temos um Ministério Público independente, nós temos um Judiciário independente, nós temos polícias civis, militares, fora as polícias federais altamente técnicas e competentes, nós temos todas as condições de enfrentar o crime organizado e vamos enfrentar. E esta é uma das prioridades do governo federal, é uma orientação que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos deu ao assumirmos este cargo. A segurança pública é algo que preocupa não mais o cidadão que pertence à elite, mas é um problema que hoje preocupa, afeta o dia a dia, o cotidiano do cidadão comum, das pessoas mais simples. Boa tarde novamente, ministra Isabela Camargo, da Globo News. Especialistas apontam que para uma fuga ocorrer num sistema tão seguro como esse, não teve uma falha só, sim, mas possivelmente uma sequência de falhas que acabou provocando a possibilidade da fuga. Então, eu te pergunto, até o momento do que a investigação já conseguiu levantar, as câmeras estavam funcionando? O vigília da guarita da muralha deu uma cochilada? Essas ferramentas teriam entrado, de fato, como o senhor apontou, possivelmente a fragilidade nessa obra que pode ter facilitado a entrada de equipamentos. O que a investigação já apontou de falhas na segurança que aconteceu em Mossoró? Pois não, agradeço a pergunta, Isabela, muito interessante. Nós não temos ainda todas as informações, porque a sindicância administrativa e o inquérito policial estão em andamento e vão apurar todas as responsabilidades. O que nós sabemos até o momento é o seguinte, que houve uma série de fatores que causaram a fuga desses dois detentos, que, aliás, não são hierarcas, não estão no topo da criminalidade organizada. Realmente são, digamos assim, soldados do crime organizado. É um pouco como a queda de um avião. Quando cai um avião, não há uma causa única, há uma série de causas e concausas, como ocorreu neste momento. Em primeiro lugar, a fuga ocorreu numa terça-feira de carnaval, né? Na passagem da terça-feira para a quarta-feira de cinzas, não é? Onde, eventualmente, as pessoas estavam mais relaxadas, como costuma ocorrer neste momento. Outro fator que contribui para isso, como eu disse,
é porque o presídio estava passando por uma reforma interna. Quer dizer, várias instalações estavam sendo reformadas, então havia operários lá dentro da unidade prisional, ferramentas existiam lá dentro, né? Estavam, infelizmente, a informação que nós temos não estavam devidamente acondicionadas e trancadas, possivelmente estivessem espalhadas pelo presídio, ao alcance, então, das pessoas que realizaram esta fuga. Nós verificamos também que havia defeitos na construção do presídio, quer dizer, houve uma fuga pela luminária da cela, e ao invés desta luminária e o entorno estar protegido por uma laje de concreto, ela estava protegida e fechada por um simples, enfim, trabalho comum de alvenaria. Outro problema, isto diz respeito à própria técnica construtiva, ao próprio projeto, quer dizer, quando os detentos, os fugitivos, conseguiram sair pela luminária, eles entraram naquilo que se chama de shaft, aquele local onde se faz a manutenção do presídio, onde estão as máquinas, estão as tubulações, então está toda a fiação, e de lá conseguiram alcançar o teto do sistema prisional. Então também não havia nenhuma laje, não havia nenhuma grade, nenhum sistema de proteção. Quer dizer, isso tem uma questão do projeto, não é? Quem fez o projeto, eventualmente, devia ter imaginado que a proteção deveria ter sido mais eficiente. Quando os criminosos ultrapassaram estes obstáculos e foram encontradas ferramentas que eram utilizadas na reforma do presídio, dentro não só das celas, mas também no local por onde eles se evadiram, eles se depararam com um tapume de metal, que estava protegendo o local que estava sendo reformado. E este tapume pôde ser facilmente ultrapassado, fizeram uma brecha nesse tapume, ultrapassaram o tapume, e depois, com alicate, aquele alicate que corta arames, cortaram as grades, enfim, que os separavam, digamos assim, do mundo exterior. Então, houve a utilização justamente das ferramentas que estavam sendo empregadas para a reforma das instalações. É verdade, e esse é um outro fator que contribuiu para que este evento ocorresse, algumas câmaras não estavam funcionando adequadamente. Assim também como algumas luzes, algumas lâmpadas, não é? Que poderiam eventualmente detectar uma fuga, não estavam funcionando adequadamente. Então, de quem é essa responsabilidade? Por que isto ocorreu? Isto será objeto justamente dessas investigações dos dois planos, no plano administrativo e no plano criminal. Então, veja, Isabela, é um conjunto de circunstâncias que favoreceu a fuga destes dois detentos. É por isso que nós, num primeiro momento, numa hipótese, não imaginamos que tenha sido algo orquestrado de fora, algo que tenha sido arquitetado com muito dinheiro, com muito custo, com veículos aguardando, enfim, os fugitivos, ou eventualmente, como já aconteceu no passado, com helicópteros. Foi uma fuga, diria eu, pelo menos num primeiro momento, que custou muito barato, que foi efetuado exatamente com aquilo que foi encontrado, enfim, no local e que estava, infelizmente, e vamos, insisto, apurar as responsabilidades, próximo daqueles que queriam efetuar essa fuga. Uma última pergunta agora da Raquel Lopes.
Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber, é a primeira fuga da história dos presídios federais. Como o senhor avalia? É grave, não é grave? Como que o senhor avalia? E o discurso e as ações do governo na área da segurança pública, elas precisam ser revistas na sua avaliação? Uma outra dúvida também é a questão do alicate. Como eles conseguiram esse alicate? Pois é. Bom, todas as perguntas são excelentes. Agradeço, viu, mais uma vez não só a presença, mas também o interesse de todos. Bom, em primeiro lugar, como eles conseguiram esse alicate? Eles conseguiram porque certamente estava jogado no canteiro de obras, quando devia estar trancado, como ocorre normalmente em outras reformas de presídio, trancado numa arca, num baú de metal e inacessível aos presos e longe, inclusive, dos presos, né? Então, isto, enfim, de alguma forma tiveram acesso a isto. Eu considero realmente que a fuga dos 2 detentos, ela é algo que não pode ser minimizada. É algo grave, sem dúvida nenhuma, é grave, mas, como eu disse, é uma fuga que se deu em razão de uma série de coincidências negativas, de casos fortuitos e, infelizmente, facilitaram a fuga desses 2 detentos, desses 2 criminosos. Mas eu quero aqui repetir, embora preocupante, isto não afeta a segurança dos presídios federais. Então, é um caso episódico, localizado, fortuito, vai ser corrigido e nós estamos envidando todos os esforços e acreditamos que os 2 fugitivos serão recapturados num período muito breve. Com relação ao plano de segurança nacional, não é? A questão da segurança nacional, segurança pública, não é? Segurança nacional, evidentemente, é algo que está afeto ao Ministério da Defesa, ao nosso querido colega José Múcio, que nós trabalhamos com a segurança pública. Todos nós sabemos que nós vivemos num Estado federal, não é? Logo, o artigo 1º da Constituição diz: o Brasil é um Estado federal. O que significa isso? Que nós temos aqui, além da União, nós temos 27 unidades federativas, estados, membros, e mais 5.600 e poucos municípios, cada qual com uma autonomia constitucional. Pela nossa Constituição, a segurança pública compete aos estados, a Polícia Civil e a Polícia Militar. E a Guarda Municipal compete à proteção dos próprios municipais, dos edifícios pertencentes à prefeitura, dos parques, das creches, enfim, das escolas locais. Então, a União, ela compete à segurança pública quando ela afeta, diz respeito ao país como um todo, quando ela tem uma dimensão nacional. Então, todas as ações relativas à segurança pública no Estado federal como o nosso, em que as autonomias dos entes federados, 27 unidades federadas chamadas estados, e mais os municípios, precisa ser concertada, precisa ser combinada. Então, não há nenhuma hipótese, e nós não temos competência, quando digo nós, a União, o governo federal, de estabelecer regras compulsórias para que estados e municípios observem certas ações ou certas disciplinas. Isso precisa ser tudo combinado, então, caso a caso, e esta é uma política que nós vamos agora... não vou desenvolver a partir do início, porque isso já foi tentado, está sendo tentado. Nós vamos reforçar os laços entre a União, estados e municípios no que diz respeito à segurança pública. Não só no que diz respeito à prevenção e repressão dos crimes, é que nós, da União, temos autoridade para determinar o que os entes federados vão fazer, mas também nos estabelecimentos prisionais.
Vejam, as senhoras e os senhores, que nós temos 5 estabelecimentos prisionais federais de segurança máxima, mas todos os outros estabelecimentos prisionais pertencem aos estados. Então, nós nem ao menos podemos fazer uma política prisional de natureza compulsória. Tudo isso precisa ser acordado, precisa ser combinado, e esse é o esforço que nós vamos fazer, porque a segurança pública hoje, sem dúvida nenhuma, especialmente em função do crime organizado e das milícias que já ultrapassaram os lindes, as fronteiras dos estados, é uma questão nacional. Talvez seja necessário pedirmos o apoio do Congresso Nacional para que nos ajude, eventualmente com alguma legislação complementar, ou quem sabe até com alguma alteração constitucional, fazer com que esse sistema seja mais funcional. É importante, claro, o federalismo é um dos esteios, não é, da nossa Constituição, mas é preciso torná-lo um pouco mais funcional no que diz respeito à segurança pública. Talvez tenhamos que caminhar numa linha do Sistema Único de Saúde, do SUS. Nós temos que, talvez, reforçar, insistir, talvez precisemos de algum complemento normativo legal para instituirmos um sistema único de segurança pública em nosso país. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Coletivo encerrado. Obrigado, pessoal.